E aí, moçada do terceiro ano, beleza? Que saudades de vocês. Eu estou bem, né? Eu espero que vocês também estejam bem. Eu sei das dificuldades que muitos estão tendo em ter começado a trabalhar. Mas, assim, o horário do noturno de vocês, para quem está com as atividades atrasadas e o que foi falado é sobre trabalho, vocês sempre estudaram à noite, né? Então, eu peço que vocês foquem mais, porque esse horário de vocês, mesmo que vocês trabalhem e a carga foi aumentada porque não está tendo que ir para o colégio, então chega, descansa um pouquinho, né? Toma um banho, come, descansa um pouquinho e faz as tarefas. Por quê? Porque isso aqui vai ser importante para vocês, né? Apesar de que o vestibular mudou aí de data, mas, professora, eu não quero fazer vestibular, não. Mesmo assim, você tem que passar de ano, né? Já não basta a pandemia e eu estou vendo a evolução econômica do país. Nós, mão de obra trabalhadora, né? Nós, trabalhadores, nós que eu falo eu, vocês, que precisaram trabalhar para poder ajudar, que tiveram que mudar, que não está tendo muita condição de pagar a internet, de ficar acessando. O que acontece? Eu espero que, sinceramente, que vocês estejam com saúde, que vocês estejam cuidando de vocês para cuidar dos outros, né? Dos outros que eu falo, dos que estão ao redor de vocês, dentro da casa de vocês. Então, eu espero que esteja tudo bem. Se precisar conversar alguma coisa sobre atividade, tem aluno que sofreu acidente aí, tá com o braço machucado, né? Avisa a coordenação e vocês terão um prazo. Não deixe de fazer. Professora, mas as minhas tarefas estão todas atrasadas. Gente, não importa. Faça. Vocês têm que fazer. O importante é fazer, beleza? Então tá, a gente vai para o vídeo de história, né? Número 4 do terceiro ano, as questões da 13 a 16. Então vamos lá, questão 13. Um conjunto de normas mais ou menos semelhantes se impôs na Argentina. E a gente está falando aqui da ditadura no continente americano, né? Se impôs na Argentina após 1976, no Uruguai e no Chile, depois de 1973, e na Bolívia quase ininterruptamente, no Peru de 1968 até 1979, e no Equador de 1971 a 1978. Quem escreveu isso foi Clovis Rossi. O que dizia esse conjunto de normas de exceção, né, que eles eram semelhantes dentro aqui do continente americano? Então, as ditaduras latino-americanas tiveram pontos em comum, principalmente na restrição da participação política e na organização sindical. Olha só, dentro de ditaduras, pessoal, esse negócio de sindicato, de força sindical para dar apoio ao trabalhador, isso não existe, tá? Na ditadura, o que acontece é que é imposto um monte de regras, inclusive algumas partes sobre participação política, que esse negócio de estar a favor do, sei lá, né, porque é ditadura, então são militares. Estou a favor do coronel, do tenente, não tem isso. O que tem são as participações de militares, né, sem partido político, sem organização de sindicato, sem direito de trabalhador, sem nada, beleza? Questão 14. Explique resumidamente as medidas políticas e econômicas adotadas por Salvador Allende e que foram utilizadas como pretexto para que o exército chileno efetuasse o golpe militar que o depôs, né? As políticas econômicas, o que foi isso, né? Resumidamente, as políticas econômicas adotadas por Allende consistiram basicamente na nacionalização tanto da exploração das minas de cobre do país quanto de empresas estrangeiras, principalmente com sede nos Estados Unidos. No âmbito político e social, a eleição de Allende possibilitou uma maior participação popular e dos trabalhadores,
o que resultou na ocupação de fábricas e terras, pressionando o governo a tomar medidas que inicialmente não eram o seu propósito. Por que não era o seu propósito? Como eu tinha falado aí no slide anterior, quando é ditadura, o povo não tem que tomar decisão. Aliás, o povo nem toma decisão, são altamente reprimidos. Então, nesse âmbito político e social, e além de ele abriu essa vaga aí, então possivelmente isso aí foi um dos pontos fortes de que o povo tirou ele, né? Os militares tirou ele do poder, depois ele. Essa situação gerou uma reação das forças conservadoras do país, que aliadas ao governo dos Estados Unidos, lembra que eu falei para vocês que os Estados Unidos, depois, né, que teve problema com Cuba e tudo, eles apoiaram as ditaduras em vários países do continente americano. Então, estamos aqui falando de um deles, né? Inclusive daqui do Brasil, tá? Aliadas ao governo dos Estados Unidos, orquestraram o golpe que retirou o poder do Salvador Allende em 11 de setembro de 1973. Então, veja bem, amanhã, né? Amanhã não, sexta-feira, 11 de setembro, nós temos aí atentado, nós temos aí o aniversário dessa deposição aqui de Salvador Allende. Beleza? Eu prometo depois buscar muito mais dados para falar para vocês, tá bom? Vamos lá para a questão 15. Questão 15 diz assim: a eleição de Salvador Allende em 1970 no Chile constituiu-se num acontecimento específico atípico. O que é atípico? Que não era típico daquela época, né? No panorama geral da América Latina. Como caracterizou-se a sua política de governo? Salvador Allende foi marcado, o governo dele, né, pelo amplo apoio popular, o que inclusive gerou descontentamento das forças conservadoras do país. Gente, as forças conservadoras do país, como sempre, são as pessoas do alto escalão, né? Então, o que acontece? Quando essas pessoas, geralmente são elas que comandam, né, dependendo não, porque todos os países que tiveram o raio dessa ditadura têm essas pessoas que realmente comandam, né? Então, o que acontece? Na verdade, essas pessoas, que são as pessoas endinheiradas, ficaram descontentes com essa popularização de Salvador Allende, né? O que depois foi a deposição dele aí, ok? E o último, questão 16. A ditadura chilena, comandada por Augusto Pinochet, ficou conhecida como uma das mais sangrentas da América Latina. Inclusive, se você assistir algumas partes de jornal, né, vocês vão escutar falar de Augusto Pinochet. São reportagens recentes, tá? Com mais de 60 mil pessoas mortas ou desaparecidas. Entretanto, no âmbito econômico, o país conheceu durante seu governo autoritário um crescimento maior que os demais países da região. Essa parte do seu governo baseou-se em quê? Olha só, na verdade, Augusto Pinochet ele ficou conhecido como um grande genocida, né, dentro do continente americano. Porém, vocês têm que assistir aí a reportagens que falem sobre ele, sobre mudança de país, né, porque tem que levar ele, tinha que mudar de país, porque ele era um preso político internacional, não sei o que tem, não sei o que tem. Então, eu gostaria que vocês assistissem os jornais, entendeu? Então, qual que é aí? Baseou-se em quê? O Chile, ao lado da Inglaterra, foi um dos primeiros países a adotarem medidas pautadas pela doutrina econômica do neoliberalismo. Que doutrina é essa, professor? O que é neoliberalismo? É uma doutrina socioeconômica que retoma os antigos ideais de liberalismo clássico, que é o que? Preconiza, ou seja, ele dá importância à mínima intervenção do Estado na economia, através da sua retirada do mercado, que tem em tese autorregular-se-ia e regularia também a ordem econômica, ou seja, eu não preciso do Estado para comandar a economia daquele lugar, né? Sua implantação pelos governos de vários países iniciou-se na década de 70 como principal resposta à crise do petróleo, que aí já é outro assunto. Beleza? É isso, moçada. Até mais, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.